com efeito ergo omnes a mais um episódio do Podsá, um podcast criado aqui no Fundão para ouvir e compartilhar histórias. E hoje eu tô com uma história de uma pessoa incrível que é minha parceira, consultora imobiliária, Márcia Matos. Mas antes de eu mostrar a Márcia pra vocês, gente, e falar da história dela, não deixe de se inscrever aqui no canal, que é de graça, apoiar esse projeto, dá o like, tá? Aperta aí, curte, compartilha com quem precisa saber dessas informações e segue a gente lá no nosso Instagram, @podsá_oficial, tá bom? Com vocês, Márcia Matos trabalha na XP Portugal, consultora imobiliária. Ela vai falar pra gente sobre o percurso dela como consultora imobiliária em Portugal, todos os desafios, a trajetória. Então tem muita coisa boa. Obrigada, Márcia, por você ter vindo. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, gente. A Gabriela é uma fofa, tá? Quem conhece ela pessoalmente pode ver que é verdade o que eu tô falando. É sempre um prazer estar com ela. É uma simpatia, sempre com esse sorriso. O escritório dela é lindo, tá? Eu queria conhecer pessoalmente. Eu vim lá de Oeiras. Lá de Lisboa. Lá de Lisboa, em Carnaxide. Foi mais ou menos 3 horas, um pouquinho mais, porque a gente foi parando. E olha, o caminho foi lindo. Foi assim, olha, hoje é domingo, para quem não sabe, mas foi espetacular a nossa vinda para cá. Já tá adorando o Fundão, mal chegou. Eu já tô adorando. Eu já quero me mudar pro Fundão. Ai, que exagerada, duvido. Mas, posso falar que aqui, eu já vi que come muito bem aqui, porque a gente foi num restaurante aqui, indicação da Gabriela. Restaurante Hermínia, que não deixa, olha, para trás nada, assim, o restaurante é maravilhoso, a comida maravilhosa, o ambiente, o garçom, enfim, vocês podem vir para o Fundão sem medo para... Restaurante Hermínia, podem Restaurante ir. Hermínia. Aprovado. E pode patrocinar também aqui, a Gabriela. Eu vou mandar isso pra eles, depois vou cobrar, hein? Ó, tô mandando cliente, vocês têm que dar uma ajudinha. É verdade, mas obrigada. Nada, obrigada. Eu que agradeço, viu, a sua vinda. Me conta um pouquinho, você quer um vinhozinho? Olha, a gente nunca nega... tomei esse vinho mesmo que a gente tomou lá. Exato. Welcome Bar? Tomamos lá e já posso dizer que eu sou assim, né? Já vou logo no Vivino para ver. Classificação dele no Vivino é muito boa. Muito boa e ele é bom mesmo. Desce redondinho, assim. Desce verdade. Redondinho. Então, vou pegar uma tacinha enquanto você começa a falar pra gente como é que foi. Por que Portugal? De onde você tirou da sua cabeça vir pra Portugal? Eu sei que seu marido é português, fala sobre isso também. Até mesmo como vocês se conheceram pra conhecerem a Márcia, além da consultora imobiliária, né? Saberem quem que é a Márcia, sim, pessoa, antes dela se tornar consultora imobiliária tão famosa aqui em Portugal. Conta pra gente. Obrigada pelo famoso. Mas, gente, é assim, eu, na verdade, já era corretora lá no Brasil. Trabalhei 6 anos em São Paulo, numa imobiliária lá na região da Paulista. Trabalhei por 6 anos e, assim, gostava bastante, vendi muitas casas lá e nem estava nos meus sonhos mudar para Portugal, para falar bem a verdade. Eu já vendia bem lá, eu já gostava da profissão, tinha meu Cresce. Eu sou, na verdade, de Santa Catarina, né? Sou do sul do Brasil. Mas você morava em São Paulo? Mas morava em São Paulo, já fazia um tempo. Entendi. E, por coincidência, acabei conhecendo... Cheers. Vamos fazer aqui Saúde. Obrigada bons mais negócios uma vez. E bons clientes. Para você também. Muitos mais, né? Muitos mais. E é isso, e eu estava trabalhando lá, muito bem, feliz da vida, e um belo dia conheci o meu marido, fui apresentada para ele, e ele era português, né, e foi indo, a gente foi se conhecendo. Ele trabalhava por uma empresa aqui de Portugal, ele tinha ido para lá para montar uma filial em São Paulo. Então, a gente foi se conhecendo e acabamos namorando e casamos em São Paulo mesmo, depois de 2 anos juntos. E moramos ali na região da Paulista, até que, um belo dia, ele saiu dessa empresa. E aí ele falou assim, olha, eu agora teve uma proposta de emprego em Portugal. Só que assim, do início que eu conheci ele, a gente vinha para Portugal 2 vezes por ano, porque a família dele é daqui, né? Então eu já vinha com ele para Portugal, já estava começando a me familiarizar com Portugal, né? Na verdade eu gostava bastante, mas gostava de passear, né? Ninguém se imagina morando, mas por acaso eu acho que para mim foi interessante porque eu comecei conhecendo Portugal aos poucos. Pouquinhos. Então, quando eu vim para morar, claro que foi difícil,
Mesmo assim, porque eu levei aquele choque, porque daí foi diferente. Eu fui trabalhar, eu fui, né, viver mesmo, foi um pouquinho diferente. Mas eu já estava mais habituado com algumas coisas, porque eu vinha 2 vezes por ano e cada vez que eu vinha, eu ficava um bom tempo aqui. Então, foi quando ele disse, olha, eu tenho uma proposta lá, agora a gente vai ter que, né, vamos mudar para lá. Estava casada com ele, eu não podia dizer, não, agora vai tu, eu fico. Não, a gente, quando casa, na verdade, eu sabia que um dia isso iria acontecer, né? Então, eu falei, tudo bem, vamos, então. E aí, a gente veio, porque eu pensei assim, a nossa profissão de corretor de imóveis, de consultor imobiliário, né, de agente imobiliário, é mais fácil da gente trabalhar em outros países, né? A gente só precisa entender as leis daquele país, a gente precisa entender qual tipo de licença, porque uma pergunta que sempre me fazem, e eu vou voltar aqui a falar mais uma vez, o Cresce não vale em Portugal e nenhum outro país, gente. O Cresce vale no Brasil. Não é automaticamente válido. Não, não. Tem que pedir uma outra licença quando chega aqui. Cada país tem a sua licença e a sua forma de trabalhar. Então, antes de você mudar para qualquer país, nem precisa ser só Portugal, qualquer país que você for, você tem que primeiro tentar descobrir qual é a licença que se usa naquele país, né? Porque as pessoas até hoje me perguntam, tem gente que fala assim para mim, olha, eu tô tirando meu Cresce para mudar para Portugal. Eu falo, mas para que você está tirando? Alerta vermelho. Entendeu? Então, assim, aí foi isso. Eu vim para cá com ele. Quando eu vim para cá, claro que eu, por mais que eu estava com ele, eu também fiz um planejamento. O que é muito importante para qualquer pessoa que vai mudar, não é? Exato. E fiz um planejamento assim, eu tenho que chegar lá e eu tenho que reaprender a trabalhar. Porque eu não posso chegar lá com a minha forma de trabalhar do Brasil e querer impor essa forma de trabalhar em Portugal. Porque até hoje eu tenho consultores que estão no meu time, porque depois a gente vai falar um pouquinho da minha imobiliária, só para não puxar já outro assunto. Que é uma imobiliária global, então nós temos SP Portugal, SP Brasil, então eu tenho consultores no Brasil que estão no meu time, fazem parcerias comigo. E então, assim, até hoje eu percebo que a forma de trabalhar do Brasil realmente é muito diferente da nossa forma de trabalhar aqui de Portugal. E se o corretor não vem para cá trabalhar com a mente aberta para aprender, né, ele acaba que não... Ele vai ter um choque muito grande e vai ficar mais difícil para ele, porque ele vai chegar aqui e vai querer... Se eu chegasse aqui querendo impor a minha forma de trabalhar no Brasil, ia ser mais complicado para mim. Então, eu já vim com aquela cabeça, eu vou estudar primeiro, né? Vou para uma imobiliária, sim. Na altura que eu cheguei, eu escolhi a Remax. Mas eu não escolhi a Remax por nada mais, gente. Eu escolhi a Remax porque era mais perto da minha casa. Sabe? Aquela coisa assim, eu vou entrar na primeira porta... Fui lá, fiz uma entrevista, conversei, tentei ver primeiro a oferta deles, o que eles ofereciam, se tinha formação, né, o que para mim era muito importante. Né, na altura eu também me valorizei, né, falei assim, olha, eu tenho já experiência de 6 anos, eles têm que me oferecer alguma coisa, não é se eles querem trabalhar comigo, é se eu quero trabalhar com eles, sabe? E eu acho que é isso, é com essa cabeça que o consultor tem que vir para cá, o corretor de imóveis tem que vir para cá. Ele também tem que valorizar o tempo de trabalho dele. Porque às vezes quando o imigrante chega, ele acaba... Eu vim com 24 anos, então às vezes eu me colocava numa posição de inferioridade em alguns aspectos, né? Então, tem que reconhecer também a experiência do outro país, não aceitar qualquer coisa. Não aceitar qualquer coisa, porque assim, eu ouço histórias de corretores que vêm para cá e acabam se sujeitando e acabam sendo feitos assim mesmo de escravinho, tipo, faz tudo que eles pedem, que a imobiliária pede, e ganha uma comissão desse tamanhinho, entendeu? Então, por isso que eu digo, tem que se valorizar também, eu sempre falo isso para quem faz meu curso, para quem faz minha mentoria. Exato. Eu sempre falo isso, tem que se valorizar os seus anos de trabalho, mas tem que estudar também, tem que chegar aqui... Preparado. Ou preparado, ou se for como eu vim preparada para isso, para ficar uns 2 meses só estudando. Eu não vim com aquele desespero, meu Deus, agora eu tenho que vender rápido porque eu tenho... Não, graças a Deus eu planejei isso, né? Então, eu tive aquele tempo para estudar o mercado, para observar os colegas trabalhando, fazer quase como um estágio mesmo, né? Sim. Então, daí foi isso. Eu escolhi a Remax, que era mais perto da minha casa, para não ter custo com gasolina, nem com almoçar fora, porque eu não ia ganhar, mas também não queria gastar, né?
O que eu... Esperta, Exato, certa. mas é assim, né? Claro. No começo você tem que... Então, fiquei lá uns 2 meses até aprender tudo e começar a vender. Eu comecei a trabalhar da forma mais difícil. Não é que é difícil, mas para o brasileiro que está chegando, corretor de imóveis, trabalhar num lugar que só trabalha a venda do imóvel com regime de exclusividade, é difícil. Como assim, regime de exclusividade? Então, o regime de exclusividade, até hoje eu falo com corretores do Brasil, que eu sei que no Brasil não existe, é muito difícil e raro o proprietário assinar um contrato com o corretor de regime de exclusividade. Mas por quê? Porque ele não entende o que é a exclusividade, né? Porque na cabeça do proprietário vou dar minha casa para você vender em regime de exclusividade, só você vai vender, eu vou ficar amarrado com você. E, né, se você não vender, não vou poder vender, o outro corretor não vai poder vender. E não é assim, na verdade, o regime de exclusividade é só na promoção do imóvel, né? Então, por exemplo, o proprietário, ele vai me dar a casa para vender, ele vai assinar um contrato comigo em regime de exclusividade, mas esse regime de exclusividade é na promoção. Isso quer dizer que sou eu que vou colocar o imóvel nos portais imobiliários, com o meu nome, com o meu contato, mas que todas as outras imobiliárias também podem fazer visitas, levar clientes e vender também, só que daí a gente faz a partilha, né? 50% para quem tem a captação, angariação aqui em Portugal e 50% para quem traz o cliente. Isso Entendi. É muito normal aqui em Portugal, esse tipo de partilha. E no Brasil isso já não funciona dessa No forma? Brasil, a mentalidade do proprietário quanto mais imobiliárias eu colocar, mais fácil é para vender. Mas aqui não, na verdade não também. Porque quanto mais imobiliárias colocar, fica aquele monte de anúncio, né? Passa uma sensação de que está desesperado, né? E assim, o proprietário acaba não tendo controle de nada, porque se é um corretor, um consultor trabalhando aquele imóvel, todas as ligações vão vir para ele. E é o trabalho dele, atender as ligações, ver se o cliente está mesmo qualificado para comprar aquela casa, porque às vezes o cliente nem no banco foi ainda. Né? O cliente, como você sabe, eu trabalho bastante clientes estrangeiros, principalmente brasileiros, porque eu e a doutora Gabriela, a gente faz muitas parcerias aqui, eu mando bastante cliente para ela, depois ela vai falar um pouquinho como é que funciona a nossa parceria. E eles chegam, às vezes eles nem sabem que tem que ter NIF, às vezes eles não sabem nem o que é NIF. O básico, né? O básico. Só quer comprar um imóvel em Portugal. Só quer comprar um imóvel. E nem tá em Portugal. Exato. Mas isso é possível, porque dá para fazer tudo à distância. Tudo à distância. Solicitar NIF, conseguir toda a documentação. E também a parte do consultor imobiliário é independente se o cliente está aqui na região ou não, né? Mas a questão é que, se, por exemplo, o cliente liga para esse consultor, o consultor leva lá, já começa a levar para fazer visitas, sem antes ter essa conversa com o cliente, ele vai acabar perdendo o tempo dele, o tempo, às vezes, do proprietário, o tempo do cliente, porque o cliente não está preparado para comprar aquela casa. Então, a gente faz essa qualificação do cliente, a gente passa o feedback para o proprietário de cada visita, a gente faz o investimento na promoção desse imóvel, porque hoje em dia não basta você... Até hoje, no Brasil, eu também vejo as pessoas colocam qualquer foto nos portais, nem vão tirar pessoalmente, não conhecem aquele imóvel pessoalmente, simplesmente pegam nas fotos que recebem e colocam lá. Nós não, nós vamos lá no imóvel, nós fazemos fotos profissionais, a gente faz visita virtual, a gente tem um investimento em cada imóvel, por isso que a gente tem que se dedicar mesmo à venda daquele imóvel. E isso gera também um investimento. Por isso, o regime de exclusividade, né? Então, você tem que conseguir explicar isso para o proprietário para ele entender o que significa, que não é que só você vai vender, não, só você vai promover. Na verdade... Outras pessoas podem vender, mas só você que vai fazer aquela prospecção nas redes sociais e nos sites, etc. Exato, você que vai fazer todo o marketing também, né? E você também que vai qualificar os clientes e vai levar só clientes interessados, clientes que já foram no banco, clientes que já têm o crédito aprovado, né? Então, a gente faz esse trabalho, e foi assim que eu comecei da forma mais difícil, né? E eu também não acho que seja eu acho que seja a forma certa, mas para quem está chegando, né? Eu entendo que, acostumado do jeito que está trabalhado lá no Brasil,
é um choque, né? Até, porque assim, é o que eu falei ontem para uma consultora minha do Brasil, para você trabalhar a exclusividade, você tem que acreditar nela. E para você acreditar nela, você tem que saber do que você está falando, né? Senão, se você não acreditar na exclusividade, você não consegue passar isso para o proprietário. Boa. Falando um pouquinho sobre, antes de você já atuar como consultora imobiliária aqui em Portugal, me fala um pouquinho sobre o seu processo migratório também, que é uma coisa que a gente sempre pergunta para todos os convidados, né? Você já era casada com um português, então foi mais fácil para você? Você não precisou de visto? Você já tinha cidadania portuguesa? Como é que foi essa sua mudança para chegar aqui em termos de legalização, assim? Então, assim, desde o momento que eu, como eu falei, já namorava, né, com o meu marido, a gente vinha 2 vezes por semana para cá. E uma das preocupações dele realmente era isso, era que eu tivesse legalizada no país, né? Eu acho que também é normal. Então, ele, na verdade, já pediu o meu visto de residência desde quando a gente... Hoje eu já sou casada há 11 anos, né? Juntos vai fazer 13 esse ano. Então, desde o início, desde mesmo antes da gente casar, ele já solicitou meu visto de residência, né? Então, eu acho que eu poderia, eu acho não, né? Você pode falar melhor que eu, mas eu tenho hoje o cartão de cidadão, tirei, acho que foi por 5 anos, foi por casamento, mas poderia ter sido por residência, tanto faz, um dos dois, né? Aproveitando esse gancho, que eu sempre gosto de falar com o pessoal sobre informação no que eu trabalho também, né? Nacionalidade portuguesa para cônjuge só pode ser solicitada depois que você tem 3 anos de casado, tá? Se for então casado antes de 3 anos, você não consegue solicitar. Se você for casado mais do que 3 anos, você vai ter que comprovar vínculo com Portugal. Esse vínculo vai depender da situação. Pode ser filhos em comum com nacionalidade portuguesa, pode ser você ter viagens reiteradas para Portugal, ficar indo e vindo, que era o seu caso. Pode ser você ser falante da língua portuguesa, isso tem que ser analisado caso a caso. Mas é possível, então... Você na época fez sozinha, por conta própria? Se contratou? Como é que você fez? Se foi ele já sabia ele já sabia fazer. Os trâmites, como trâmites, fazer. Sim. Aí... Demorou muito tempo, na época? Para chegar eu acho que demorou um pouquinho, sim. Depois que completou os 5 anos, depois que eu dei a entrada, né? Acho que demorou uns 6 meses, não foi muito também. Não, hoje já tá demorando bem mais. Mas é porque isso já faz anos, 7 anos. Ah, tá, era diferente. Não, a nacionalidade naquela época saía super rápido. Eu já moro aqui, morar mesmo, 7 anos. Morar e trabalhar são 7 anos, então eu já... E já sempre foi em Oeiras? Sempre foi no mesmo lugar. Sempre foi em Oeiras, em Carnaxide. Que legal. Então, depois que você já estava com a sua vida organizada, legalizada, você ficou esses 3 meses, né, que você disse, estudando sobre como ser consultora imobiliária, e aí depois você entrou para a Remax. Não, eu entrei. Na verdade, eu entrei na Remax assim que eu cheguei, né? Eu fiz as formações lá. Eu fiz todas as formações deles. Uma pessoa que está aqui em Portugal e ela quer ser consultora imobiliária, o que você recomenda para essa pessoa, além de fazer sua mentoria, óbvio que a gente vai falar já, mas eles são... Assim, eles aceitam qualquer pessoa que chega aqui para entrar em qualquer imobiliária? Ou é complicado, a pessoa pode chegar lá, querer ser consultor imobiliário, e aí eles pegam uma pessoa despreparada, assim, de outro país, digamos, e dá uma formação? Como é que funciona isso? É assim, depende, né? Você está dizendo uma pessoa sem experiência, é isso? Sem experiência nenhuma. Os dois. Uma pessoa que já é consultora imobiliária lá no Brasil, né? Corretor imobiliário e está em Portugal. E uma pessoa que não tem experiência e quer começar. A ser. Então, por isso que eu falei, hoje em dia, você sabe, né? Abriu depois da pandemia, aliás, eu passei a pandemia aqui em Portugal. Você também, né? Eu cheguei em 2018. Eu também. Eu cheguei em 2017. Então, depois da pandemia, abriu imobiliárias de todo quanto é. Mas acho que deu um boom, né? Aqui deu no imobiliário em Portugal. Exato. Deu um boom e abriu imobiliário de tudo quanto é lado. Então, as imobiliárias, elas dependem do trabalho do corretor, do consultor de imóveis, né? Sem eles, elas não são nada. Então, quanto mais corretor elas têm, mas gera as vendas, porque mesmo que você não seja preparado, você pode conhecer alguém que conhece alguém que queira comprar. Então, você trazendo o cliente para ela é isso que importa. Só que isso é bom quando o mercado está em alta. Quando o mercado começa a dar aquela
freada, digamos assim, ficar um pouquinho mais exigente, esses consultores vão embora, porque eles, na verdade, eles não são consultores, né? Eles entraram para aproveitar o momento do mercado, não receberam formação devida, e depois, quando o mercado começa a ficar mais lento, eles não sobrevivem, né? Porque eles têm que se esforçar mais, eles têm que realmente... Hoje o mercado não aceita mais aquele consultor imobiliário que abre portas para fazer visitas somente, e depois acabou ali o trabalho dele. Hoje, o consultor imobiliário ele tem que entender de todas as fases do processo. Todas, desde mostrar a casa, qualificar o cliente, até a parte de documentação, passar o cliente para fazer essa análise bancária, contrato, explicar para o cliente sobre impostos, leis, mais-valias, primeira habitação, enfim, são uma série de coisas que... Por isso que acho que chama consultor imobiliário, não é por acaso, porque ele tem que... Não é só vendedor imobiliário. Porque ele tem que prestar essa assessoria do início ao fim. O nosso trabalho só termina, aliás, termina entre aspas, no dia da escritura, porque depois tem o pós-vendas também, né? Você também tem que entrar em contato com o cliente para saber se está tudo bem na casa nova, se ele está bem, se deu problema, enfim. Mas, normalmente, na escritura é que nós acompanhamos na escritura, né? Levamos os documentos, acompanhamos o cliente comprador. Quando é o cliente proprietário, nós temos que levar os documentos que são necessários para o dia da escritura, senão a escritura não acontece, porque o proprietário não é obrigado a saber. Se ele está trabalhando com um consultor imobiliário, é esse consultor que tem que prestar essa consultoria para o proprietário também. Então, ele tem que levar o certificado energético, que é obrigatório, tem que levar os documentos atualizados que a gente tem que tirar, que são as certidões, e essas certidões elas têm que estar dentro da validade, entendeu? Então, a gente tem que ver se está na validade ou não. Então, tem assim, a parte também de ver se a Câmara se manifesta, né? Exato. Isso nós temos que fazer. E assim, claro, tem imobiliária que faz tudo, tem imobiliária que faz tudo. Tem aquela imobiliária que você realmente só mostra a casa, nem negociação você faz, não é você que faz a negociação, você acontecer proposta, e ela faz tudo. E você só mostra a casa, só que a sua comissão vai ser assim, né? Porque se você está ali só para mostrar a casa e a imobiliária faz tudo, você vai receber uma comissão pequena. Hoje em dia a XP, que é a sua, faz tudo. Não, hoje em dia quem faz tudo sou eu, né? Assim, a XP é um outro modelo. Outro modelo. Né? Eu estou falando de imobiliárias que contratam um consultor para fazer, angariar, fazer captações, fazer visitas e depois trata da parte de propostas, de contrato, documental. Aí, como ela tem esse trabalho, ela paga uma comissão menor para o consultor. Né? Mas, na verdade, o que eu acho, não, eu tenho certeza, é que o mercado hoje exige bastante que o consultor ele precisa entender de tudo. Por isso que eu digo que tem que chegar aqui preparado. Né? Então, por isso que eu estava falando que eu primeiro estudei, e assim, a gente estava falando das imobiliárias, se elas dão formação ou não. Eu acho que é uma das coisas que o corretor, quando chega aqui em Portugal para trabalhar sem experiência, ele tem que ir em várias imobiliárias e realmente não é ele que tem que ser entrevistado, ele que tem que entrevistar. Porque isso é importante. Exato, porque as imobiliárias precisam dele, né, para poder ter também o lucro delas. Ela precisa dos consultores na rua, trabalhando, angariando, vendendo. Então, eles precisam saber o que ela vai dar em troca. Ela vai dar formação, o que ela vai dar. Então, façam entrevista, vão em várias imobiliárias para ver qual que faz mais sentido para ele. Me diz um passo a passo. Imagina que um cliente estrangeiro te procura. No seu trabalho hoje em dia como consultor imobiliário, que como você falou, não é vendedora, é consultora, né? Eu achei muito engraçado o que você falou, que é até mesmo saber se o cliente está bem naquele novo prédio, apartamento, enfim, que ele comprou e tudo mais. E isso tem muito a ver com o meu trabalho também, porque o meu trabalho, que eu sempre falo em todos os podcasts, é que o meu trabalho na parte migratória, ele envolve muita humanização. Porque eu preciso apoiar o cliente desde o início, que ele tá, sei lá, em outro país vindo para Portugal, até saber se ele chegou bem em Portugal, se ele tá adaptado, se ele tá feliz, se ele conseguiu casa, se ele tá com arrendamento, se tá tudo bem, até ele conseguir o título de residência. Então, é um trabalho muito além só de uma questão profissional, né? Às vezes a gente se conecta com a pessoa. Você já me contou a história bem bizarra de um cliente seu, não sei se você vai lembrar qual que é. Se for bizarro? É aquela... da família, que, enfim...
Que o cliente tinha aqueles problemas e Isso. o cliente... Ah, sim, sim. Aquilo foi um envolvimento extra trabalho também, né? Então, às vezes acontecem casos assim. Então, é muito importante falar isso para as pessoas entenderem, porque às vezes eu já ouvi muita gente falando assim, porque consultor imobiliário não faz não sei o que lá e recebe uma comissão. Tá? Você não tem ideia do envolvimento por trás para aquilo acontecer. Do trabalho que é, eu digo que hoje em dia o meu trabalho maior, o que mais me dá trabalho é a comunicação com o cliente, às vezes, de documento aqui, coisa lá, falar com um órgão português e passar essa informação do que simplesmente fazer meu trabalho, né? E as pessoas não têm ideia do envolvimento que tem por trás. Sim, sim. Sendo um cliente estrangeiro que te procura, Márcia, às vezes tem gente aí, né, assistindo, querendo um imóvel em Lisboa, a gente sabe que Portugal tá no boom imobiliário. Como é que seria a sua tratativa desde o início? Você chegou um cliente para você que não sabe nada, quais são as fases, etapas do seu trabalho até a conclusão da venda e o cliente está satisfeito com a compra? Então, depende daí de onde o cliente vem, né? Porque eu recebo cliente que é de indicação, recebo clientes no meu... Eu trato todos da mesma forma, né? Porque recebo muitos clientes através do Instagram. O Instagram hoje é uma das minhas melhores ferramentas de trabalho. Recebo sempre indicações, tanto para comprar, quanto às vezes até para vender. E tenho clientes também que vêm dos meus parceiros do Brasil, porque hoje eu tenho um grupo de parceiros bem grande lá no Brasil, que eu faço parceria, eu acredito muito na parceria. Eu acho que assim, todo mundo ganha. Também acho. Né? E eu trabalho muito com parceria, assim. Então, esses corretores meus lá do Brasil, uma das coisas que eu sempre... Parceiros meus, uma das coisas que eu sempre falei no meu Instagram, quem quiser ir lá pode ver, marcia.matosportugal. Vai aparecer aqui embaixo. Tá lá todos os vídeos que eu posto, sempre falando muito na parceria, e tem depoimentos, inclusive, meus, de parceiros meus lá do Brasil. E por que eu acredito na parceria? Porque se eu estivesse no Brasil, eu também ia gostar que tivesse alguém aqui em Portugal me dando esse suporte. Porque os corretores lá do Brasil, eu tenho parceiros de vários lugares do Brasil, Rio de Janeiro, do Nordeste, Santa Catarina do Sul, enfim. Muitos clientes colocam um imóvel à venda no Brasil para poder recomeçar e fazer uma vida aqui em Portugal. Então, eles estão vendendo lá para comprar aqui. O corretor faz a venda lá, e depois o cliente vem para cá, acaba comprando e esse corretor não ganha nada com isso. Se o corretor fizer a venda lá e fazer uma indicação aqui para Portugal, dizer, olha, conheço uma corretora aqui em Portugal que vai te ajudar, né, na compra da sua casa, o cliente já vem mais tranquilo, porque foi uma indicação. Aí, claro, tem que fazer uma reunião antes para entender o que aquele cliente quer. Mas, assim, isso para dizer que cada caso é um caso. Mas acho que o primeiro passo é você fazer uma reunião com o cliente online. Eu costumo fazer reunião online. Quando o cliente já está em Portugal, eu faço presencial. Olha, eu tenho um cliente que eu vendi hoje, que eu já vendi, que eu nunca nem vi pessoalmente. Tem os clientes que são engraçados, eles falam assim, Márcia, quando eu for para Lisboa, vamos tomar um café, porque a gente já conversou tanto, a gente já vendeu, já comprei, e a gente nunca nem se viu. Eu tenho um monte assim. A maioria dos meus clientes são tudo online. Imagino. Então, eu faço essa consultoria que não tem custo para o cliente. E, para mim, me ajuda bastante, porque eu consigo entender o que aquele cliente quer. Porque, muitas vezes, o cliente ele tem dinheiro, ele quer comprar uma casa em Portugal, mas ele não sabe de nada. Ele não sabe quais os impostos que ele vai ter que pagar na compra dessa casa. Ele não sabe que ele precisa ter um NIF, às vezes o número de identificação fiscal, às vezes ele nem sabe o que é o NIF, ele não sabe que ele precisa abrir uma conta, mesmo que não precise de crédito, ele tem que ter tudo isso aqui. Ele não sabe, por exemplo, onde ele quer morar, por incrível que pareça. Uma das coisas que eu sempre falo, vem primeiro, pega um Airbnb, Conhece o país. Conhece, porque eu falo isso porque eu já peguei casos. Eu tenho uma cliente que hoje é minha amiga. Aliás, ela é minha amiga e ela vai começar a investir agora. E ela falou: olha, Márcia, eu vou investir, vou fazer negócio com você, eu vou comprar, você põe a venda para mim, enfim. Mas ela me ligou desesperada porque ela comprou uma casa sem ver lá do Brasil. E com uma corretora, eu também não vou falar, não estou aqui para falar mal do trabalho de ninguém, mas a corretora falou para ela que era um excelente negócio, que era um ótimo negócio. E assim, quando você faz uma visita virtual, tem que estar bem alerta com isso também, por incrível que pareça, isso acontece ainda até hoje. O corretor, que ele não tem nenhum tipo de
em relacionamento com essa cliente, a cliente apareceu só e pediu para ver a casa, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar as partes boas da casa, ele não vai mostrar as partes ruins, porque ele quer vender, né? Então, eu já tive essa cliente que comprou a casa sem ver. Quando ela chegou aqui, a casa, ela era virada para trás do prédio. A casa não batia sol nenhum. A casa era úmida, assim, e era um resto de chão baixo que as pessoas passavam na janela. O resto de chão é térreo, né? Uhum. E ela ia morar sozinha. Ela não ia ter segurança nenhuma, por mais que Portugal seja seguro. Ela queria uma casa para, quando ela fosse para o Brasil, deixar aquela casa fechada. E a casa era um resto de chão muito baixo. Só que, assim, ela, dentro dos armários, eu abri os armários, estava cheio de umidade. Né? Então, assim, eles não mostraram para ela. Daí ela veio desesperada para mim, mas vende a casa para mim. Graças a Deus eu consegui vender a casa, né? E aí consegui arrumar outra para ela, aí sim, num primeiro andar, uma casa com varandinha, enfim, consegui arrumar outra. E aí eu acabei, né, conquistando aí a cliente para fazer esse trabalho para ela. Mas para dizer que eu preciso entender, cada cliente que chega é uma reunião para entender o que aquele cliente precisa. E olha, tem vezes que de repente eu não posso ajudar. Por exemplo, tive uma cliente que chegou para mim, ela não sabe onde ela quer comprar ainda. Eu só sei falar das zonas que eu conheço. Não adianta eu querer vender uma casa no Porto se eu não conheço o Porto, né? Eu estou na zona de Lisboa. Então, às vezes eu tenho que dizer, olha, nesse caso eu posso te indicar um corretor do Porto, mas não consigo te ajudar. Então, acho que essa primeira reunião é muito importante. Eu fugi muito da pergunta, ou foi isso? Não, eu estava perguntando passo a passo, mas foi esclarecido. Uhum. O que um cliente estrangeiro seu que precisa comprar um documento aqui, comprar um imóvel aqui vai precisar necessariamente, assim, para me dar o primeiro passo? E um cliente estrangeiro consegue financiamento? Sim, aí eu também tenho clientes que, claro, você sabe que o imóvel do Brasil, por mais que seja um apartamento ou um imóvel Desvaloriza de 1 milhão com câmbio. 1,5 milhão de reais, a pessoa fala, eu estou vendendo a minha casa por 1,5 milhão de reais ou 2 milhões de reais. Quando ela vai transformar em 200 100 mil, euros... 300 mil. Então... Compra... Exato. Aí eu preciso também explicar isso para a cliente, né? Olha, você vai conseguir comprar, porque às vezes ela quer um T3 com garagem, com não sei o quê. O cliente, ele vem com muita expectativa. E é normal, ele mora bem no Brasil. Ele quer vender e acha que também vai vir aqui para ter o mesmo nível, o mesmo padrão que ele tem lá. É que são proporções diferentes, Exato, né? No Brasil a gente precisa de muito dinheiro para ter uma boa qualidade de vida e muita segurança. Aqui não necessariamente também. Não necessariamente. E aqui, qualquer lugar que você more, você vai ter uma boa qualidade de vida. Exatamente. Né? E aí, então, é isso. Aí o cliente, às vezes, ele precisa vender lá e ele vê que o dinheiro não é suficiente, então ele precisa fazer um empréstimo. Então, muitos clientes não sabem que eles podem, sim, fazer um crédito habitação aqui em Portugal, né? Desde que eles tenham um valor de entrada maior, por exemplo, mínimo 30%. Aí, como é que ele vai comprovar a renda? Ele também tem que comprovar a renda, e esses rendimentos têm que ser aprovado aqui, taxa de esforço normal. Só que ele vai comprovar a renda dele do Brasil. Eles aceitam um rendimento de outro país. Isso, eles vão olhar a declaração do imposto de renda, vão fazer todas as análises com os rendimentos deles do Brasil. Então, é muito comum, o mesmo que o cliente tenha um padrão de vida bom, vai vender, tem um bom dinheiro, é muito comum eles terem que fazer um crédito habitação aqui. Aí, como é que funciona? Nós temos aqui parceria com intermediários de crédito, e é uma coisa assim que até gostaria de aproveitar o espaço. Pode falar. Para deixar bem claro, gente, todas as pessoas que eu indico, que eu trabalho, são pessoas sérias, né? Às vezes a pessoa pode confiar, porque assim, é o meu nome, né? Também. Né, que está em jogo, e eu só trabalho com pessoas sérias, pessoas que são confiáveis, honestas. Então eu indico sempre para uma empresa que é a Credibax, que tem intermediários de crédito, mas eu já tive uma outra parceira minha, intermediária de crédito, porque em Portugal, você sabe, né, a lei de proteção de dados. Se você quiser falar um pouquinho, aqui. Nós não podemos de jeito nenhum vazar dados de ninguém. Nem vazar dados e nem pedir documentos. Se você tá sendo atendido por um consultor imobiliário que vai te pedir documentos, aí você tem que ficar em alerta, porque primeiro você tem que autorizar ele, né?
Tem que estar uma autorização. Então, nós passamos essa parte de documentos e crédito para o intermediário, que o intermediário de crédito aqui em Portugal, ele tem que fazer uma prova do Banco de Portugal e ele tem que ter uma credencial para poder fazer isso, poder trabalhar com os bancos. E aí, sim, ele tem autorização para pedir esses documentos, né, para o cliente. Então, a gente passa o cliente para o intermediário que vai fazer essa análise com todos os bancos. Essa análise do banco também não tem custo, então as pessoas não precisam se preocupar. Então, é até bom falar isso, não precisa pagar nada, gente. Você vai pagar quando você fechar o imóvel. Tá? Nem os consultores aqui, eles ganham na venda. Eles não têm conclusão da venda. Exato, na conclusão da venda. Então, se começarem a cobrar para fazer esse tipo de serviço, não é comum também, aí você fica mais atento. Mas é só para terminar, eu só trabalho com parceiros que são de confiança e honestos. Então, se eu indicar alguém, pode ficar tranquilo. Sim, você me indica. Então, tanto daí, você sabe que eu sempre falo, né? A questão de advogados, documentos, é sempre visto, nacionalidade, eu sempre indico para você. Eu sei. Tomar um vinhozinho. Toma, à vontade. Então, cliente estrangeiro, para finalizar essa parte, para a gente começar agora a avançar para os consultores imobiliários, né? Que você tem um público de bastante gente que quer seguir os seus passos. Um cliente estrangeiro basicamente vai precisar do NIF. Se ele quiser um crédito, vocês conseguem pelos intermediários do banco. Análise dos contratos, etc. Tudo com vocês. E vocês fazem a prospecção, no caso de encontrar aquele imóvel quando for um comprador, né? Alguém que esteja querendo comprar, vocês fazem toda essa parte até a conclusão na escritura. Não, nós vamos fazer esse trabalho de procurar o imóvel, o melhor negócio, brigar pelo negócio, brigar pela negociação para o cliente também fazer um bom negócio, porque a gente vai estar defendendo os interesses do cliente comprador, né? Então, por exemplo, eu falo para os clientes que chegam para mim, se você vê um anúncio no Idealista, em qualquer outro lugar, você passa, você gostou muito, pode passar para mim, eu vou fazer a busca, mas imagina que você viu lá um anúncio, apareceu para você, manda aqui para mim, por quê? A gente vai ligar, a gente vai perguntar o andar, a gente vai perguntar qual é o endereço, a gente vai ver se a zona é uma zona tranquila ou não. Portugal, quase todas as zonas são tranquilas, mas você sabe que tem algumas que têm bairros sociais próximos, tem gente que não gosta, porque às vezes o cliente está lá no Brasil, ele nem imagina, ele olha uma casa com preço muito bom, fala, nossa, essa casa está com preço ótimo, e por dentro ela está toda reformada, está linda. Aí a gente vai ver a zona, a gente aqui que conhece, é num lugar ruim, é um prédio ruim, o prédio tá feio, enfim, várias coisas que o cliente que tá fora não sabe. Isso aconteceu comigo, né? Por mais que eu seja do Rio de Janeiro, carioca da gema, eu tô procurando um imóvel para investir, mas eu não estava querendo comprar em Portugal, tava querendo comprar lá no Rio, para investir para Airbnb e botar minha mãe para organizar as coisas do Airbnb, porque eu vi que lá, em termos de... Eu tava comparando entre Rio, Lisboa, Fundão e Barcelona. Para Airbnb, obviamente, o Fundão não é uma parte muito turística, não faz muito sentido. E aí, em termos de preço do imóvel e rentabilidade, compensaria mais no Rio. E eu tava vendo imóvel no Leblon para comprar, para, enfim, fazer Airbnb, tipo assim, um estúdio mesmo, sabe? E aí eu achei um com preço muito bom na internet, muito bom. E eu mandei pra minha amiga, e aí eu cismei, porque a localização que eles colocaram tava um pouco, tipo assim, tava a rua, mas não tinha numeração. Então era uma rua bem grande. Minha amiga falou, Gabriela, isso é do lado da favela tal. Amiga, não é, não sei o quê, porque o preço é muito bom. Não era do lado, era dentro. Não faça perder essa oportunidade. Gabriela, ela brigou comigo e quando eu vi, realmente era. Então, eu que estou de longe, por mais que seja a minha cidade, né? Eu jamais ia imaginar que eu tava o preço muito... Eu falei, Jesus, não posso perder essa oportunidade. Vou ter que ir pro Brasil, vou ter que ver o que eu vou fazer. Gabriela, do lado da favela, por isso que tá... Ai, meu Deus, não acredito. Não, é normal, assim, por isso que eu falo, vê um anúncio muito atrativo, bonito, remodelado, manda aqui para mim, a gente vai, porque eu, quando estou atendendo um cliente que está fora de Portugal, normalmente eu faço uma visita online, né, com o cliente, uma videochamada, e eu mostro não só o apartamento, eu mostro a zona também, né, a proximidade do transporte, a proximidade das escolas se tiver criança, qual a escola que tem perto. Então, é todo um trabalho que a gente faz e o melhor que esse trabalho não tem custo para o cliente, porque esse custo está incluído na venda, né, do Já imóvel. Tem mais uma cliente, então, depois a gente conversa. Uma coisa só que eu ia falar, só que acho que agora eu esqueci o que eu ia falar. Para encerrar, lembrei, parte de financiamento, para a gente encerrar essa parte, provar que as coisas serem e avançar para o consultor imobiliário.
Eu não sei se são todos os bancos, mas eu descobri que alguns bancos, quem tem título de residência permanente em Portugal, que é morando depois de 5 anos legais aqui, ou já tem nacionalidade portuguesa, você pode financiar com uma entrada de 10%. É verdade. É verdade. Mas todos os bancos. verdade, sabe por que eu sei? Na verdade, eu sei também pelo meu trabalho, mas eu sei também por mim. Porque eu, como já tenho, né, o cartão de cidadão, mas mesmo se tivesse só o título de residência, os bancos, eles até me ligaram oferecendo crédito, se eu queria comprar, até na altura eu quis mesmo ver para investir, né, para comprar, para alugar ou para... Enfim, só que comecei a procurar e eles davam mesmo 90%, isso é verdade. Eu tô agora para obter minha nacionalidade, meu título de residência permanente, e eu tô só esperando isso, porque eu não queria dar uma entrada muito grande, porque eu não quero nada para eu morar, eu quero mesmo em termos de investimento. Então, enquanto isso eu quero resolver no Brasil, mas depois é uma opção também investir num imóvel aqui. Quantos anos você tem? 29. E em Barcelona tem vantagens até os 33 anos. É isso que eu ia falar agora. A gente o governo está com um programa agora novo para habitação, né? Para incentivo de compra imóvel para jovens até 35 anos. É financiamento a 100%. Mas tem que ser português ou... tem que ser português ou com... Eu tenho que confirmar a residência, porque isso é muito novo ainda. Isso saiu agora, eu estou ainda vendo direitinho como é que vai ficar a aprovação, mas é até 35 anos, né? E aí e for primeira habitação, vai ter um incentivo e vai ter financiamento a 100%. Mas não esquecendo que, mesmo que tenha financiamento a 100%, a análise bancária vai ser a mesma. O banco só vai dar financiamento se ele for lá fazer aquela avaliação e ver que a pessoa tem condições de pagar. Pagar, não vai sair dando dinheiro assim à torta direito, né? Exato. Óbvio. Mas acho que vai ser muito bom para o mercado, inclusive. E vai começar a ter mais procura dos jovens para compra de casa. E estimular também que pessoas daqui comprem casas em Portugal também, mesmo, né? Para não ficar dependendo de sair ou ficar na casa dos pais, né? Os pais já estão querendo mandar tudo embora, os filhos. E eles ficam lá porque o arrendamento está muito caro. E, coitados, os portugueses, na verdade, o arrendamento ficou caro pela procura dos imigrantes, exato. Então, e não necessariamente brasileiros, mas pessoas do norte, muito inglês, que para eles Portugal não é nada. O valor é que Portugal é um dos países com custo mais baixo da Europa. Então, se você pega uma pessoa que mora na Alemanha, que são salários muito mais altos, Holanda, sei lá, até Suíça, Inglaterra, quando chega aqui, eles estão no paraíso. Tem sol, tem praia, então pra eles é o melhor dos mundos, né? Bom, vamos dar uma pausa então pra gente poder comer aqui um cookie de cereja. Bastante. Não, pra falar mesmo. Temos também um quiche de alho poró com queijo da Serra da Estrela. E aí esse é o momento da cereja, que é o momento que a gente fala sobre fundão. Cereja, eu já vou depois comprar umas, já tá na época, né? Começou essa semana. Teve até um leilão. Eu já falei isso umas 15 vezes, né? Ele já tá cansado. Já gravou. Daqui a pouco vem ele aqui no meu lugar pra ficar falando. Teve um leilão de cereja que deram 700 euros. E por uma caixa de cereja, porque eles dão esse valor pra depois, tipo, doar o dinheiro e tal. Sim. E é só pra marcar o início da cereja aqui no fundão. E na Avenida da Liberdade, que é aquela rua principal onde é o restaurante Hermínia, você reparou que as árvores são todas cerejeiras. É? E aí, quando tá mesmo na época... a árvore da cerejeira. Ela é meio rosinha, assim, nas folhinhas. Depois eu te mostro aqui. E aí, durante a época mesmo que a fruta tá caindo, né? Fica a rua inteira cheia de cereja no chão. Que delícia. Só cereja, só cereja. Gente, para quem não experimentou a cereja, quando vocês estiverem em Portugal, forem no supermercado, algum lugar que tiver escrito cereja do fundão, pode comprar as melhores. São melhores. Muito docinhas mesmo. E também temos um licorzinho de cereja para provar. Com certeza. Então tá. E o queijo da Serra também, tá? É uma delícia. É uma delícia. Então, vai comendo aí que eu vou colocando o nosso licorzinho. Vou provar esse aqui porque eu acabei de almoçar e tô mais pro doce agora. Né? Então, deixa Comi um bacalhau delicioso. Um bacalhau espiritual? Foi mesmo? Esse nome é engraçado, né? Bacalhau espiritual. Toma um guardanapinho pra você. Eu já tô ficando muito craque nesse podcast. Quando eu tava chamando os primeiros convidados, eu esqueci o guardanapo. Aí a esposa dele tinha que pegar o guardanapo ali pra mim. Aí depois eu esqueci não sei o quê. Eu não organizava os presentes. Agora eu já tô ficando... Tô melhorando, né, Júnior? Com o tempo a gente vai ficando mais expert nos assuntos. E esse aqui, é um cookie ou o quê? É um cookie de cereja. Delícia. Bom, né? Muito bom. E esse aqui foi especial pro podcast. E esse também.
E esse aqui é, na verdade, um queijinho, que ele parece um queijo fresco, assim, meio iogurtizado, sabe? Com framboesa dentro. Deve ser muito bom. Também é bom. Esse aqui tá aprovado. É? Muito bom. Então vamos... Eu vou beber um pouquinho, ainda bem que acabou. Gente, já se foi aqui. Tá vendo, Márcio? Tem que me ajudar, tem que conseguir, ó, o patrocínio Sabores da Gardunha pra trazer mais licor aqui pros nossos convidados. Mais licor pra gente levar também. Levar também, aqui, tem que deixar pra dar pros convidados. Então, tem que ter patrocínio. Eu vou enviar pra ele já, agora em junho. Não vou perder essa oportunidade. Saúde. Vamos brindar, então. Vamos. A nossa amizade é o fundão. A gente tem que contar como é que a gente se conheceu, né? Foi engraçado. Foi pela internet? Foi pelo Instagram, mas a gente combinou de se encontrar em Lisboa, Não, lembra? a gente se encontrou tipo 1 ano depois de ter parceria. Foi já 1 ano depois? Eu já tava até participando da tua mentoria. Meu Deus. Foi. E aí eu tava em Lisboa uma vez e você Tem falou, que tomar. vamos, Gostosinho. Delícia. Nossa, Bom, né? muito bom. Tô te dando um desse Não é também. nada doce. Não é enjoativo. É, muito gostoso. Foi, a gente se conheceu pela internet. Não lembro quem Foi no falou com quem. Instagram, eu acho que... Até acho que fui eu. Ai, não lembro Não agora. lembro. É. Então, vou falar, já aproveitar o gancho para falar um pouquinho, né? Que a gente estava falando sobre ser corretor, quem chega sem experiência. Como eu comecei, quando eu falei, né, que eu cheguei, já tinha me preparado para ter esse tempo para estudar. Eu demorei, acho que 4 meses para fazer minha primeira venda, mas eu entendo que tem muita gente que chega e precisa já começar a faturar, porque senão ficar gastando o dinheiro que fez o orçamento, né, e não recebe nada. Então, eu criei um passo a passo para ser corretor de imóveis em Portugal, pela plataforma Hotmart, quem é brasileiro aqui conhece. Tá todos os módulos lá na plataforma, tá à venda na plataforma, tá no link da minha bio do Instagram, o link do curso Vai aparecer também. de novo aqui seu Instagram embaixo. No link da bio tá lá o link do curso. E esse curso que eu fiz é desde o princípio. Então, assim, a pessoa fala, quando eu chegar em Portugal eu faço. Não, faz já no Brasil. Pra chegar aqui preparado. Exato. E teve muita gente, alunos meus que fizeram o curso lá no Brasil e antes mesmo de vir para cá, começaram a usar os módulos que eu estava colocando no curso, por exemplo, como conseguir os seus primeiros contatos, como conseguir sua primeira captação, como captar um imóvel em regime de exclusividade. Todos os módulos que eu tenho lá no curso, eles acabaram fazendo também no Brasil, porque, na verdade, não é mais fácil adaptar as coisas daqui para lá do que as coisas de lá para aqui, como eu falei, né? Porque é por causa da cultura também, né? Daqui de lá. Então, o curso é uma linguagem bem simples, qualquer pessoa entende, e assim, é uma linguagem de brasileiro para brasileiro. Então, eu usei a minha experiência, os meus desafios, tudo que eu passei, transformei aquilo em aprendizado para quem está chegando. E a parte boa é que, por exemplo, quando eu cheguei, eu fiz cursos aqui, mas foram cursos dados por portugueses, né? E assim, eles não queriam, eles nunca trabalharam no Brasil. Então, eles não... Fazer esse comparativo era impossível para eles, né? Porque eles não tinham experiência de lá. Exato. Então, eles na forma de trabalhar daqui, eles iam falando como é que era, mas, por exemplo, eu não sabia diferenciar o que é uma caderneta predial. É referente à matrícula do imóvel no Brasil ou não? Eles não sabem o que é uma matrícula do imóvel, né? Então, no curso tem uma parte lá que eu falo só sobre documentos dos imóveis, documentos necessários para fazer uma captação, enfim. O curso é bem completo. Eu também, como você sabe, também fazia mentoria, né? Mas eu também fui convidada para ser mentora oficial da XP Portugal, que é a imobiliária que eu trabalho. Imobiliária que é 100% digital. Que legal! Como eu estava te falando, a diferença da XP, na verdade, a XP é uma imobiliária que era tudo que eu estava procurando, sabe? E não encontrava, porque ela é uma imobiliária voltada para o consultor. Então, o que ela faz? Ela dá todas as ferramentas para você, como se eu fosse abrir o meu negócio, fosse abrir a minha imobiliária. Ela me dá site, ela me dá CRM, ela dá e-mail, ela dá licença MI, eu faço com ela um contrato de prestação de serviço, depois a gente vai falar disso. Já vamos entrar nisso.
E ela me dá todas as ferramentas para eu gerir o meu negócio da melhor forma possível, além da comissão ser uma das mais altas do mercado, que é 75% de 5%, que é o normal aqui, podendo chegar a 100% dependendo da faturação. Eu posso montar minha equipe, eu posso abrir minha loja, eu posso fazer tudo ali. Ela simplesmente dá as ferramentas e você trabalha né, da melhor forma, do jeito que você quer gerir o seu negócio. E aí eu me achei ali. E hoje eu já estou lá faz 3 anos, né, e eles estão me chamando para ser mentora oficial para novos consultores. Então, como é que funciona? O corretor chegou em Portugal, ele quer trabalhar lá na XP Portugal, né? Claro que ele vai passar por uma entrevista também primeiro, né? E depois, ele não tendo experiência, mesmo que ele tenha experiência no Brasil, ele não tem experiência em Portugal, ele vai ser enviado para um programa de mentoria, que pode ser eu ou pode ser um colega. Eu estou na zona de Lisboa, mas, por exemplo, se essa pessoa for para o Porto, ela vai ser direcionada para um mentor lá do Porto. Sim. E esse mentor vai estar lado a lado com ela, vai ensinar tudo, vai fazer junto com ela nas visitas, vai mesmo fazer todo o trabalho do lado até ela fechar os seus 5 primeiros negócios. Depois que ela fechar os 5 primeiros negócios, ela pode trabalhar sozinha, só que nos primeiros 5 negócios ela tem esse acompanhamento de um mentor. E aí, claro que o mentor, para ser convidado, eu tenho que ter X anos de experiência, tenho que ter fechado X negócios, tem que ter uma faturação acima de tal. Então, eu passei por todos os critérios e hoje fui convidada. Parabéns! Não sabia disso. Aliás, já faz um tempinho, tem uns meses. Inclusive, já tive 2 mentoradas e as 2 já fecharam o negócio. Olha, que bom! Então, Obrigada. pessoal, hoje em dia que quer aprender como ser consultor imobiliário em Portugal desde o zero, através do curso da Hotmart. Se eles quiserem fazer o curso e depois decidirem aonde eles vão trabalhar, também pode. O curso está lá para quem quiser fazer. Se eles quiserem entrar para o meu programa de mentoria, entrar para dentro da XP Portugal, aí eles podem vir falar diretamente comigo. Tá. E aí eu vou dar essa mentoria que não vai ter custo nenhum para ele. Na verdade, não vai ter custo que ele tem que pagar, mas ele tem uma porcentagem dos negócios que ele fechar, dos primeiros 5 negócios, ele passa uma porcentagem para o mentor. Nossa, muito legal esse formato, né, de trabalho. E em relação à sua mentoria, né, que você estava fazendo, lembro que eu dava algumas aulinhas ali sobre a parte de imigração, dos vistos. A gente quer responder as perguntas que o pessoal mais te faz. Tem uma que é a campeã de na verdade, eu vou explicar até por que eu te convidei, né, para fazer parte comigo da mentoria. Porque eu achava assim, se eu ia dar na verdade, o curso também tem lá aulas gravadas, se a pessoa quiser fazer assistir as aulas que a gente fazia da mentoria, que é essa questão do processo migratório, também tem acesso. O curso que eu estava fazendo era preparatório para a pessoa que quer vir trabalhar em Portugal. E só que para vir trabalhar em Portugal, ela precisa também, né, de entender como que ela vem, qual é o visto, que tipo de visto que ela vem. Então eu achei assim, não, eu tenho que ter alguém da área, né, que faça esse processo. Assim como você tinha da contabilidade também. Exato, assim como eu tinha da contabilidade, tenho até hoje. E era você e era a parte do crédito habitação também. Tinha 3 parceiros que tenho até hoje, né, que dão essa assessoria para mim no curso e na mentoria. Então, a pergunta que elas sempre faziam, né, e você sabe que você participou comigo de 3 turmas, né, que se o visto de D2. O visto de procura de trabalho poderia nascer com... se o visto de procura. Na verdade, são com 2, contrato então. de prestação de serviço. Eles perguntavam se o contrato de prestação de serviços da imobiliária servia para o visto D2. Isso. E se o procura de trabalho podia depois chegar aqui e conseguir prestação de serviços. Então, respondendo a primeira, né? A primeira é um pouquinho mais complexa, porque assim, o visto D2 ele é para pessoas que são empreendedores imigrantes. Então, são pessoas que vão ou constituir um negócio, abrir uma empresa, por exemplo, ou ele já tem um contrato de prestação de serviços de pelo menos 12 meses com alguma empresa ou alguém que resida em Portugal, né? Que esteja em Portugal. Então, para consultor imobiliário, qual que é o problema? Nesse contrato de prestação de serviços, tem que apresentar pelo menos 820 euros de remuneração mínima. E o consultor imobiliário não tem fixo. Não. O consultor imobiliário é comissionado. Então, você explicar no contrato de prestação de serviço que vai ser uma comissão que pode te gerar, exemplo, 0 ou 2 mil euros no mês, não te dá uma garantia ao eles avaliarem o visto que você vai ter pelo menos 820 euros por mês. Por isso é complicado. Quero muito solicitar, quero ver. A gente pode conversar, enfim, ver as possibilidades, mas para já
bem inviável de conseguir, tá? Nunca conheci nenhum caso de pessoa que conseguiu dessa forma. Então, sempre... assim, visto, eu sempre falo que a gente tem, né, a lei que rege, a lei dos estrangeiros que rege essa parte de visto, mas como se trata de análises feitas por muitas pessoas e muitos órgãos, às vezes pode desviar uma coisa, um ser mais flexível que o outro, um ser analisado diferente. E o grande problema de Portugal é que muita coisa, às vezes, é flexibilizada na prática e as pessoas pegam aquilo como se fosse o viés de todo mundo. Então, mas o meu filho não precisou apresentar o documento tal. Aí fala pro outro, o outro acha que o filho não vai precisar apresentar o documento tal. Só que o que eu passo sempre pros clientes é a documentação certa. Não pediram isso, não pediram aquilo. Não interessa. Você leva, entendeu? E você vai estar suportado com todos aqueles documentos. Se não pedirem, ok. Então, pode acontecer que tenha ali algumas divergências por conta dessas questões. E a segunda pergunta, que é do visto de procura de trabalho. É assim, o visto de procura de trabalho, ele não é nem considerado um visto de residência e nem também um visto temporário. O visto temporário é para pessoas que vão ficar em Portugal até 1 ano e o visto de residência é para pessoas que vão ficar em Portugal para residir pelo menos 1 ano. O visto de procura de trabalho, ele é um visto que está condicionado a conseguir um contrato de trabalho. Então, se você vem com esse visto, você tem 4 meses para encontrar um contrato de trabalho, né? E aí, quando você consegue esse contrato de trabalho, você passa pelo agendamento da AIMA presencial para entregar o seu contrato e conseguir seu título de residência. Se nesse percurso, entre você ter o visto aprovado, chegar em Portugal, você depois não conseguir um contrato de trabalho, você volta para o Brasil ou você vai se legalizar por outras vias em Portugal. Se a pessoa que chega aqui consegue uma prestação de serviços no imobiliário e quer se legalizar, o visto dela não vai valer de nada. Porque para conseguir a autorização de residência por esse visto, teria que ser um contrato de trabalho. E aí, se ela tá aqui em Portugal, né, mesmo ultrapassando o tempo de visto, já como turista, exemplo, e ela consegue uma prestação de serviços, vai ser pela manifestação de interesse, que é outro procedimento que demora mais. Essa é a diferença. Mas eu recebo até hoje, sabia, essa pergunta sobre o contrato de prestação de serviço. Porque toda imobiliária aqui, você vai para poder usar a licença AMI, né, que é o alvará de mediação imobiliária, da imobiliária, você tem que assinar um contrato de prestação de serviço com essa imobiliária. Mas esse contrato não vai estar lá que você vai receber nenhum salário, né? E pode acontecer do primeiro mês, por exemplo, a pessoa não receber nada? Não, ela não vai receber nada, ela só vai receber se vender, né? E Pois aí aquilo que eu falei, por isso que eu falei assim, do curso, se você chegar aqui mais preparado, é muito mais fácil você vender. De você vender mais rápido, do que você chegar aqui e ter que fazer como eu fiz, né? Que também não é mal, mas não queira você estar aprendendo e ao mesmo tempo já fazer vendas assim, porque eu falo e repito, eu vou repetir mais uma vez. O mercado em Portugal está muito exigente em relação aos consultores imobiliários agora. O consultor imobiliário tem que entender de tudo realmente, porque os clientes eles estão mais ligados agora. Até, às vezes tem cliente que sabe mais que o consultor, isso não pode ser, né? Senão você perde totalmente a credibilidade se o cliente te fizer uma pergunta sobre imposto, sobre documento, sobre mais-valia, sobre qualquer coisa. Você estiver despreparado. E você não souber responder. E eu lembro que no começo, muitas das coisas, coisas que hoje eu falo, meu Deus, como é que eu não... Eu falava assim, eu vou verificar e retorno, tudo bem, né? Eu não falava nunca, eu não sei. Eu falava, vou verificar e retorno. Mas só aí já perdeu um pouco, né? Porque são coisas que a gente tem que saber. Não vale a pena a gente... Né? Por exemplo, a gente tem que estudar a zona onde a gente vai trabalhar, porque se você está vendendo uma casa ali, quando entra o cliente para você, ele vai perguntar onde é que fica a escola, quanto tempo é do transporte. Você não pode dizer, eu vou ver, ou eu vou ver depois eu respondo, eu vou ver. Não pode. Você está vendendo uma casa ali, você tem que entender tudo daquela zona. Quantos quilômetros é da praia? Então, assim, tanto para você vender, quanto para você atender um cliente comprador, você precisa estar dominando tudo, saber as respostas, porque senão a concorrência vai lá e te derruba, porque, na verdade, os consultores aqui hoje estão bem preparados assim, para trabalhar. Quais os maiores desafios que você acha que hoje um consultor imobiliário enfrenta em Portugal? Olha,
São vários, né? Primeiro é que o consultor imobiliário não tem salário, é uma das coisas. Então, ele tem que ter uma disciplina, tanto nas comissões que ele recebe, para gerir esse valor. Porque assim, você não pode receber um valor, uma comissão boa agora e sair viajar pela Europa, aí quando o dinheiro acaba, você fica desesperado e vai tentar revender outro, porque não é assim, né? Então, ele tem que saber gerir o dinheiro, ele tem que saber gerir o tempo, os horários, ele tem que levar a profissão como o seu plano A, né? Ele tem que fazer aquilo mesmo da vida. Então, se é o trabalho dele, ele tem que acordar cedo, ele tem que ir para a rua, ele tem que tentar fazer captações, ele tem que todo dia plantar para depois colher. Não é um trabalho assim que você consegue já chegar vendendo um imóvel por mês. Por isso que eu falo sempre, cuidado com o que você ouve também. Isso aqui não é assim, vai vender um imóvel, vai ver essas pessoas que falam que vendem um imóvel por mês, quanto tempo faz que elas estão trabalhando? Quanto tempo faz que elas estão no mercado? Então, eu falo assim, tem que ter cuidado com o que vocês ouvem por aí, porque não é assim, né, fácil. Então, tem que ter, acho que é mais isso, não ter salário, né, e você ter que gerir as suas comissões, que você ganha, e ter que, mesmo todo dia, ir para a rua, elevar a profissão como seu plano A, como seu trabalho mesmo, não só por fazer isso por hobby ou qualquer coisa assim. Acho que é mais isso. A concorrência, que está bem grande, né? Porque, como eu falei, tem bastante corretor bom, qualificado, assim como também não tem uns que não são muito bons, mas tem bastante corretor bom. Então, você tem que se preparar para não ficar para trás, para não perder para a concorrência. E também escolher bem o lugar que você vai trabalhar, porque você ter um apoio por trás é muito importante, né? Você tem uma imobiliária que não está na sua frente, não quer só ela aparecer, ela deixar você criar a sua marca pessoal, ela está ali sempre para te apoiar quando você precisa, ela ter ali todo tipo de apoio jurídico, questão de contratos, essas coisas todas, assim, você tem que ter um suporte bom também para poder fazer o seu trabalho. E como que você, assim, quais seriam, na verdade, as dicas que você daria para consultores imobiliários que estão começando e que querem prospectar clientes? Olha... Por onde prospectar? O que fazer? Na verdade, assim, hoje você tem que estar no digital, né? Isso é uma coisa que não tem como fugir. Você pode falar, eu não gosto de rede social, eu não gosto de TikTok, eu não gosto de Instagram, mas, assim... Quem não aparece lá, acaba que não vai... Quem não é visto não é lembrado. É visto, não é lembrado. Então, assim, você tem que estar no digital, mas também você não pode esquecer do presencial, né? Porque é muito importante, principalmente em Portugal. Eu sei que no Brasil as pessoas focam muito no digital, né? E tudo bem, lá é assim, não tem problema. Mas aqui tem muita gente que não está nas redes sociais, portugueses mesmo... Ou, né, as pessoas, não é todo mundo, a gente conhece, você deve conhecer também, tem gente que não tem, Instagram não é tão normal, agora Facebook até uma outra pessoa até tem mais Facebook do que Instagram, principalmente mais Facebook mais Facebook, principalmente os mais velhos. Então, você não pode esquecer o presencial, fazer network, conhecer, andar na zona que você mora, conhecer os moradores, conhecer as pessoas, falar com as pessoas, então é bem importante também. Então, o que eu acho, assim, que para ser consultor imobiliário, você tem que ser muito comunicativo, né? Se você não é comunicativo... eu acho que para você se diferenciar na sua profissão, tem que ser comunicativo e tem que gostar de network. Eu acho que essa é uma das minhas vantagens, assim, da minha característica, porque eu sou muito... Você vê, naquele dia eu fui naquele evento lá, eu amo essas coisas, amo participar desses eventos. Por acaso não teve mais, mas foi muito bom, né? Não teve mais? Não, faz tempo que a gente não faz... Ia ter um outro logo depois, não ia? Eu acho que teve, mas eu não estava. Acho que eu estava no Brasil. Tá bom. Outra coisa também, só para terminar essa questão das dicas. Gente, aqui em Portugal, o WhatsApp não é a ferramenta para falar com os clientes, a gente liga para os clientes. Aqui é verdade. Ou SMS até. Eu tenho bastante clientes portugueses aqui da região. SMS e ligação. O WhatsApp não funciona, esquece. E eu conheço corretores lá do Brasil que já não sabe, acho que não sabe nem pegar mais um telefone para fazer ligação. E quando a gente fala, tem que ligar. Ligar, assim, acho que ligar é uma coisa muito... invasiva. E aqui é o contrário, gente. Você tem que ligar.
ligar, porque o WhatsApp aqui a gente só envia se o cliente autorizar. Olha! Você pergunta para o cliente, primeiro você fala com o cliente no telefone. Se o cliente falar, pode me mandar por WhatsApp, pode mandar, você manda. Ou você pergunta, posso sempre adicionar no WhatsApp, porque assim, se você não conhece o cliente de lado nenhum, principalmente se for português, e você começar já a mandar o WhatsApp para ele, corre o risco muito grande de ser bloqueado, né? Então, gente, você precisa falar. Não seja bloqueado. Precisa falar no telefone, precisa ligar. Aqui é um pouquinho diferente nesse aspecto. Muita coisa diferente, Muita né? coisa diferente. Uma coisa que eu lembro que você falou, acho que foi numa das suas mentorias, né? Que você tinha uma aula dentro desse seu curso sobre as diferenças entre as palavras. Foi o que você explicou, né? O que é não sei o que de matrícula? Você falou certidão de... Caderneta predial Caderneta e predial, a matrícula do imóvel. Que é a matrícula do imóvel no Brasil, exato. Então... Parece besteira, mas essas mínimas, por exemplo, no meu caso, né? No Brasil é petição, aqui é requerimento. Tem várias palavras que são muito diferentes. O notário e o cartório. Lá não fala notário, já não lembro, mas não fala notário. Não, é cartório. É cartório. Então, essas coisinhas, né? Imagina você... Se você está atendendo brasileiro, eu acho que até faz algum sentido. Mas se você vai atender alguém daqui, você precisa se adaptar ao idioma, a forma como é falado aqui. Né? Você não pode chegar e querer mostrar o seu jeito de falar. E querer que os outros entendam. Porque não é a realidade deles. Eu vou dar aqui só um exemplo rapidinho e também vou falar. Cuidado com as gírias. E porque assim, aqui as pessoas são mais formais. Né? Então você não pode usar gírias, coisas que as pessoas nem sabem do que você está falando, principalmente no trabalho, né? Então eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei uma vez com um brasileiro que era lá do Rio até, e ele atendeu um telefone, eu estava atendendo uma cliente do meu lado, e ele disse para a cliente, então a senhora veio até aqui a loja, a gente vai andar aqui pela rua, pela zona, né? E a gente vai bater num papo no caminho. Eu fiquei pensando, meu Deus, a cliente deve estar pensando do lado, o que é bater um papo? Mas ela entendeu ou não? Olha, eu não perguntei pra ela depois, né? Mas eu disse pra ele, depois que ele desligou o telefone, disse pra ele, eu acho que ela não entendeu o que você falou pela rua, que você vai bater num papo. Então assim, eu sei que sai automático às vezes, mas a gente, quando chega aqui, os portugueses são muito mais formais. Né? Então, principalmente se você não conhece... acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado, assim. Por isso que eu falo... E isso também eu falo no curso, essas coisas, esses exemplos... e também falo das diferenças dos imóveis, porque é uma coisa que você pode achar besteira, mas não é. Por exemplo, quando eu cheguei, nas visitas que eu fui fazer, as primeiras visitas, eu sempre fui acompanhada de alguém, porque a gente não... É diferente, os vidros duplos, janelas oscilobatentes, por exemplo... lavanderia, que aqui não tem. Aí você fica, onde é que tá a lavanderia? E tá lá tanque, né? Nunca tem tanque. Não tem tanque. A máquina de lavar louça, roupa e frigorífico é encastrado. Tudo isso você também tem que estudar os imóveis mesmo, né? Como são as casas aqui. Para depois poder você falar para o cliente, né? Porque se a cliente liga e pergunta alguma coisa e você não sabe arrecadação, o que é uma arrecadação, no Brasil a gente não conhece arrecadação, não temos, né? Então isso tudo também eu dou esses exemplos, essas diferenças para a pessoa também não ficar tão perdido quando chega aqui. É um curso bem preparatório. Sim. Boa. Vamos falar só aqui um último tópico sobre preços dos imóveis em Lisboa? Para o pessoal de casa que às vezes pode estar interessado, até mesmo no teu serviço, né? Querer comprar e tal. Como que tá a média, assim? Eu sei que vai variar de localidade para localidade, né? Então vamos falar assim, imagina, um T1 ou um T2. Vamos falar de um T2, por exemplo. 2 quartos, T2, para quem não sabe, aqui em Portugal é imóvel de 2 quartos. T1 quarto, T2, 2 quartos. Primeiro eu vou falar uma coisa, gente. Quando vocês estão fazendo planejamento para ir para Portugal, você pensa assim, eu vou alugar uma casa por 1 ano, depois eu compro. Gente, põe no papel. Não vale a pena. Quanto que você vai gastar para pagar 1 ano de renda, né? Principalmente se for nas grandes cidades, Lisboa, Porto, ou cidades que são mais caras, né? Se você vai alugar um apartamento de 2 quartos, por exemplo, você vai gastar ali 1.300, 1.200, 1.300 no aluguel.
Faz as contas no ano. Não vale mais a pena pegar esse dinheiro, tentar juntar um pouco mais. Dá uma entrada, dar uma entrada de 30% e tentar comprar um imóvel, se você consegue comprovar renda, né, no caso. Então, assim, tem que pensar muito bem, porque o arrendamento é um dinheiro que vai embora e não volta, né? Foi embora. É para enriquecer os outros, não você. O crédito à habitação pode ser uma parcela, pode ser longa, mas você está pagando uma coisa que é sua. Né? Que então, vai, inclusive, para outras gerações, né? Para seus filhos, enfim. Na verdade, assim, os preços continuam altos porque a procura continua grande. E se agora for aprovada a lei essa lei aí do 100% para jovens, vai aumentar ainda mais a procura. Então, eu acho que os preços não vão baixar. Vale a pena estar esperando. O que aconteceu foi uma leve descida, foi porque estava muito acima do preço de mercado. Então, assim, os imóveis que estão muito acima, que por especulação, a pessoa fala, eu vou colocar esse preço para ver se vende. Deu um mês, porque assim, o imóvel está mais de um mês à venda aqui em Portugal, está fora do preço. Porque se ele está dentro do preço, ele vende. Rápido. Ele vende rápido. Então, os proprietários começaram a ficar mais preocupados. O imóvel demorou um mês, mais de um mês para vender. Opa, o que está acontecendo? É o preço. Então, tem que ter essa descida para fazer um ajuste de preço. Não quer dizer que o preço vai cair. Então, claro, tem que aproveitar as boas oportunidades, mas você ainda, Lisboa ainda está muito caro, e em volta de Lisboa tem umas zonas que são muito boas, por exemplo, Almada, Setúbal, né? Ali depois da ponte. Depois da ponte. Sintra, tem umas casas boas em Sintra por preços bons também, e é próximo, são lugares que são próximos. Você vende ali naquela região toda? Vendo. Não é só Lisboa? Não, eu trabalho Almada, trabalho Sintra, trabalho Oeiras, trabalho toda aquela zona ali, Lisboa, né, claro. Você consegue dizer uma média, assim, um T2? Em Lisboa? Para comprar. Um pouco. Acima dos 250. Difícil achar alguma 250, coisa abaixo 300. de 250. De um T2. É muito diferente da realidade do fundão. Não. Mas aqui um T2 já tá 190. Novinho. Bem localizado, novinho. 190 mil pro fundão. O que é novinho? O prédio é novo ou apartamento remodelado? Porque é diferente. Prédio novo. Prédio novo. Então, prédio do zero, da planta, assim. Do zero. Eu acho caro pro fundão. 190 mil. Não, mas é novo. As construções novas tem outro que preço. É reformado, que não é prédio novo, em torno de, dependendo, 120, 130, 140. Imóveis de 2 quartos. Né? 3 quartos, tipo 140 mil, por aí. Gente, é assim, claro que aqui os preços vão ser mais baixos, mas aí tem que ver. Imagina que a pessoa ela quer morar em Portugal, mas ela trabalha em casa. Pronto, ela trabalha, ela pode trabalhar de qualquer lugar, ela não precisa comprar no centro de Lisboa, né? E depois ela viaja, vai para onde quiser. Porque aqui é tudo perto. Isso que eu falo, a pessoa tem que pelo menos vir para Portugal. Conhecer. Exato, para depois ver, porque eu já vi gente que comprou num lugar e depois falou assim, não me adaptei aqui, quero mudar, eu gostei mais do Porto. Também não tem problema. Se a pessoa, mesmo que ela fez o crédito à habitação e ela comprou em algum lugar, ela decidiu que não quer ficar ali, ela pode vender a casa na mesma. Depois ela quita, faz o distrate da casa e compra em outro lugar. Isso não tem problema também. Mas é melhor já vir e já escolher onde se sente melhor, né? Porque é diferente você estar longe, você viver ali, né? É bem diferente. Eu já coloquei na minha cabeça que eu sou uma nômade, até eu querer casar e ter filho, eu sou nômade. Então eu não vou comprar para morar, eu quero comprar para investimento. E aí tô fazendo minhas pesquisas, também não é um passo para esse ano, assim, talvez até final do ano, início do ano que vem. Agora eu só tô me concentrando em me mudar, ter meu podcast bombando e ter clientes na Espanha, porque até o final do ano a minha meta é ficar nos 3 países, né? Brasil, Portugal e Espanha, atuando na parte que eu trabalho nos 3 países. Não vai ficar poderosa esquecer das amigas. Claro que não. Já falei pra ele que quando tiver bombando o podcast, eu tenho que chamar de novo todos os convidados que vieram no início, pra eles, né? Foram os incentivadores. Poxa, você veio de Lisboa pra cá hoje, tem que reconhecer, né? Então tá desde o iniciozinho lá comigo, não largo a mão. É verdade. É aquela coisa, né? A gente tem que dar valor para quem estava com a gente desde lá atrás. E incentivou, né? Exato. É isso. Mas foi um prazer estar aqui. Bom, não sei se terminou. Não, calma. Eu falo mais. Não. Deixar. Agora, pra gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola com você. São 10 perguntas e você tem que responder a primeira palavra ou frase que vem na sua cabeça. Tá? Tem que ser assim. Que medo. Papum. Não pode pensar muito, não. O que você mais gosta em Portugal? Meu Deus.
Praia. As praias. As Você já foi praias. pra praia? Lá em Oeiras? Naquela água fria? Eu entro na água aqui. Eu fui na Costa da Caparica. Aliás, eu gravei um vídeo da Costa da Caparica. Depois vai bombar lá no meu Instagram. Ficou maravilhoso. Ficou muito bom. Ali é muito gostoso. Já tá dando pra ir pra praia agora, né? Hã? Nessa altura Eu do fui tempo. semana passada e entrei na água e tudo. No gelo, mas eu fui. Nossa, não tem Mas eu como. gosto da comida também, tá, gente? Comida? Pronto. O que você menos gosta em Portugal? O que eu menos gosto é muito. O frio. Qual é o seu lugar preferido no país? Eu gosto de Oeiras. Gosto bastante ali da zona de Oeiras. Sua maior dificuldade em Portugal? Meu Deus, uma dificuldade em Portugal. Acho que é o frio. Passar frio. Passar frio. Sua maior facilidade em Portugal? Uma facilidade em Portugal. Eu acho que é a segurança, andar na rua, mexer no telemóvel, isso é gravar vídeo. Nem dinheiro compra isso, né? Nenhum dinheiro compra isso. É não ter essa preocupação realmente com a segurança. O que você... Já perguntei, né? O que você mais gosta em Portugal? Eu De falei fazer. praia, Foi isso comida, agora, tá certo. Lisboa, Porto, Coimbra, interior. Não vou botar Lisboa porque não tem Oeiras, mas eu prefiro Lisboa. Mas Oeiras é em Lisboa? É do Conselho de Lisboa. Uhum. Não, aliás, é do Distrito de Lisboa, Conselho de Oeiras. Isso. O que você mais sente saudade do Brasil? Da caipirinha. Verdade. Do verão. O verão no Brasil é gostoso. Eu vou dizer a verdade. Você tava lá agora há pouco, não Tava. Eu sinto saudade do Réveillon no Brasil. Por quê? E Porque vou é calor? explicar por quê. Aqui o Réveillon é muito frio, gente. E aqui, o que a gente faz? Eu já passei Réveillon na praia aqui. Mas é tão frio que passa meia-noite, você só quer ir para casa, para baixo da coberta. É muito frio. Então, a gente passa, às vezes, em restaurante, mas é fechado. Aí a gente sai um pouquinho para ver os fogos, corre para dentro de novo por causa do frio. O que eu sinto falta no Brasil, do Réveillon, é aquela alegria, vestir de branco. Aqui nem branco a gente veste, porque é tão frio. Só sobretudo, tudo preto, roupa escura. Então, é da alegria do Réveillon, vestir de branco, tá na praia, naquele calor. Acho que é isso que eu sinto mais falta. Já falei pro meu marido, tem que passar um Réveillon no Brasil. Eu vou passar esse ano. Quer dizer, não sei se no avião voltando ou se lá ainda comemorando, mas eu vou passar lá. Eu acho que o Natal combina com o clima frio, daqui. Exato. Agora, o Réveillon não, né? Acho que a minha maior chatice é passar o Réveillon aqui. Pra gente terminar, essa aqui é a sua câmera pra você falar com o pessoal. Uma frase motivadora pra pessoas que estão procurando, né? Querendo saber como ser consultor imobiliário aqui. Coisas relacionadas à motivação, superação, assim. O que você indicaria pro pessoal que tá te assistindo, que gostou da sua história e que quer seguir aí os seus passos para se tornar um grande consultor imobiliário em Portugal? Legal. Primeiro, eu queria dizer assim, que não é nada fácil, nunca foi fácil. Quando vocês verem as pessoas aí, os consultores imobiliários falando que vendem não sei quantos imóveis por mês. Gente, essas pessoas estão aqui há muito tempo. O nosso trabalho de consultor imobiliário são sementinhas que a gente tem que plantar todos os dias. Então, assim, o primeiro ano não é o ano mais difícil, é o ano que você tem que estudar, é o ano que você tem que praticar muito, que você tem que ralar bastante todos os dias, plantar para depois colher. A partir do segundo ano, mesmo que você já tenha experiência no Brasil, o primeiro ano é sempre muito difícil. Então, o conselho que eu dou tem que vir preparado para o primeiro ano. Realmente tem que vir assim, muito preparado. É possível, sim, fazer muito sucesso aqui, trabalhar bem, ganhar bem, é possível, mas trabalha bastante, gente. Nada é fácil, não é fácil, nada é fácil. A cultura é muito diferente. Você não pode chegar aqui achando que por a língua ser a mesma, a cultura é igual, chamar que nem aquele corretor chamar o cliente para bater um papo. Gente, tem que estudar a cultura primeiro bastante, porque isso também influencia bastante de você ser bem aceito ou não, né? Então, assim, é isso. Dá para ter sucesso, dá para ganhar bem, mas você precisa realmente ralar, vir preparado, pelo menos para o primeiro ano. E claro que você pode vender antes, mas pelo menos venha preparado, estude bastante e se precisar, eu tô aqui para ajudar, porque eu, assim, se eu tivesse tido alguém lá no começo que me estendesse a mão,
que tivesse feito um curso que seja preparatório, assim, eu teria feito com todo prazer, porque isso iria me ajudar bastante no começo. Sim. Então, eu acho que preparação e planejamento são as palavras. Muito obrigada, Márcia, pela sua vinda. Eu amei. Eu também amei. Pessoal, não esquece aqui de deixar nos comentários se vocês gostaram, o que vocês querem ver que eu traga aqui no Podsá, tá bom? Profissões, áreas de atuação. Eu vou trazer todo mundo aqui, vários nichos pra vocês, porque a ideia é a gente compartilhar histórias e a história da Márcia, de alguma forma, fazer a diferença na sua vida, né? Porque a ideia do Podsá é porque, assim, quando eu comecei a trabalhar como advogada lá atrás, eu fiz um vídeo contando como que eu consegui meu emprego como advogada, e esse vídeo bombou e veio muito advogado, que inclusive veio no meu podcast, a Andriele, não sei se você viu. Ela veio porque ela me conheceu pelo YouTube e ela diz que eu fiz parte da história dela por causa do vídeo no YouTube. Isso é legal. Então, o YouTube, ele é uma forma de pesquisa infinita, que é mundial. Qualquer pessoa pode te descobrir. Por isso que essa é a ideia do Podsá, a gente falar de histórias de pessoas que vão poder ajudar aí quem tá assistindo, tá bom? Por isso, curte, compartilha, deixa o like. Não deixa de se inscrever aqui no canal e segue lá no Instagram, @podsá_oficial. Beijo e até a próxima. Obrigada. Tchau.